Senhoras e senhores, bem-vindos ao Refúgio da Cultura Pop. Eu sou o mestre da Cultura Pop e hoje você não escapa. Enfim, gente, eu estou em React, vou tentar fazer a intro assim mesmo, sem ser editada, porque o editor do React não é o mesmo. Como eu falei, eu tenho dois editores, por conta desse mês de janeiro, eu tenho dois. Pode ser que em fevereiro eu não consiga outros dois editores, sim, esse vídeo provavelmente está sendo postado final de fevereiro e agora vocês vão saber disso, enfim. Eu gosto que possa ir. Vocês vão saber se eu vou conseguir editar o próximo vídeo. Mas enfim, o pior do universo Bob Esponja. Aqui no Cartoonizando, meu bro. Eu adoro Cartoonizando, enfim, é isso. Bora, gente. Você assiste todos os episódios de Bob Esponja por absolutamente nenhuma razão. Até os episódios ruins. Cara, eu quero perder o tédio, não quero arrancar meus olhos. Você está assistindo a maratona de todos os episódios dos Simpsons na Fox? Sim, até os episódios ruins. Eu vou pegar os 12 DVDs de Bob Esponja. Depois que o criador Steven Hillenburg faleceu em 2018, a franquia Bob Esponja está sendo exprimida o máximo possível porque a Nickelodeon está falindo em sua criatividade e no seu dinheiro. O que é mais importante, claro. Se você acompanha o canal do MM... Mas tipo, você sabe que é estilo Hillenburg e não sabe toda a história de criação do Bob Esponja, como o Bob Esponja sendo esmagado, espremido, entendeu essa parte? Eu recomendo fortemente você ver os vídeos antigos do Cartoonizando, porque, sinceramente, eu posso explicar, mas isso cabe mais a um vídeo próprio, não como um vídeo react, eu vou gastar muito tempo explicando. Mas, se vocês querem saber se a treta do Bob Esponja pode ir lá saber. Você tem visto que a Nickelodeon está na produção de mais 4 filmes do Bob Esponja. 4 filmes do Bob Esponja. Por isso, antes de vermos essa amada franquia pegar fogo a ponto de ficar só o corpo incinerado no chão, vamos lhe dar mais motivos para ficar com medo desses filmes. Pois hoje vamos investigar o pior do universo Bob Esponja. Bora. O pior no universo do Bob Esponja, SpongeBob. Spin-offs. Campo Coral é o primeiro spin-off do show, também conhecida como o primeiro cuspe na cova de Steven. Por que você me pergunta? Porque esse show foi explicitamente o que ele não queria fazer assim que o show foi aprovado para uma terceira temporada. Não acredita em mim? Que audácia de vir no meu show e não me tratar como se eu fosse o rei de tudo. Bom, isso nos foi dito em um artigo sobre o Steven assim que o próprio foi para a superfície. O artigo foi postado em uma revista /site chamada Long Read, que entrevistou o presidente da Nickelodeon, Brian Robbins, que chamou Bob Esponja de seu universo Marvel e prometeu, dias após a morte de Steven, que o show iria ter mais spin-offs. Paul Tibet... Você não sabe quem é Steven Hillenburg, rápido. Ele é o criador do universo do Bob Esponja. Ele é o criador do Bob Esponja. Então isso é um desrespeito pro criador que morreu. Na mesma entrevista, demonstrou suas experiências trabalhando no desenho de 2000 a 2022, quando Steven ainda trabalhava no show. Consequentemente, o show ainda era bom, dizendo que Steven Hillenburg não iria aprovar esse show porque isso provaria que o show está sem ideias. Segundo Tibet, abre aspas, quando você não tem mais ideias, você faz um Muppet Babies da vida. Steven sempre me dizia, sabe, algum dia desses eles vão fazer um Bob Esponja Babies, e é daí que eu não quero mais nada com o show. Fecha aspas. Você viu o que acontece quando você não acredita em mim? Não se sente ridículo? Não se sente um pouco envergonhado? Não se sente um pouco... bobo? De qualquer jeito, desse modo super incrível, serve pra mostrar o quão ruim esse show realmente é, mesmo sem vocês terem visto nada sobre ele. Porque se você tem as bolas de acabar com o pedido de alguém que morreu por dinheiro, vocês sabem que eles não têm muita honra, vamos dizer assim. Eles não têm muita honra mesmo, é complicado. O lance é que esse desenho é meio parecido com Bob Esponja. Não estou me referindo ao desenho que é feito com os mesmos personagens, porque nesse caso seria meio óbvio, mas que o desenho tem muitas piadas, estilos de diálogo e até certos aspectos de animação que são muito parecidas com as novas temporadas do desenho. Eu não sei se isso é bom porque o pessoal que não iria ver essas piadas estão a vê-las pela primeira vez, ou se é ruim porque mostra que os escritores estão sem ideias logo de cara, tipo eu, fazendo mais um vídeo de Bob Esponja. Um desses momentos é o episódio You're It, um episódio de Bob Esponja, Patrick e Sandy querem brincar de tag. Eu não sei qual é o nome dessa brincadeira onde você vive. É aquela brincadeira em que você tem que tocar em outra pessoa, brincando para ela ser a pessoa que tem que tocar em outra pessoa. Uma das piadas do episódio é como o Lula Molusco, a propósito, todo mundo é criança, se você não percebeu até agora, fica incomodado com o barulho e volta a checar as crianças e elas estão em silêncio. Essa piada é muito parecida com aquele episódio Caixa de Idiotas, mas o episódio todo não é parecido com Caixa de Idiotas. Lula Molusco expulsa eles no meio do episódio e os três vão para a cabana dos mais velhos. Esse é o tipo de enredo que você iria esperar no desenho original, certo? Então, qual é o propósito desse spin-off? Tem o mesmo humor, os mesmos dubladores, a mesma equipe de storyboard, os mesmos personagens com as mesmas personalidades, o mesmo basicamente tudo. A única diferença é que o desenho se passa em um acampamento. Então, pra que
público esse show existe? Se é o mesmo desenho, Belo por que isso questionamento. existe? Para crianças que nunca viram Bob Esponja? Levando em conta que o desenho terá mais 4 filmes, acho improvável que essa marca esteja precisando de ajuda. Eu genuinamente não entendo. Seria como 4 filmes para streaming. Eu acho que isso. Dessa época já lançou esses filmes. Esse vídeo eu acho que é de 3, 4 anos atrás, não lembro. 2 a 4 anos atrás esse vídeo. Como todos os vídeos que eu gravo aqui. Enfim. E meio que já lançou 2 ou 3 filmes do Bob Esponja, não tenho certeza. O que eu sei, lançou um spin-off da Karen. Filme da Karen. Lançou um filme da Sandy. Mas questionamento, porque, vamos combinar. Tipo, vamos combinar. Você vai fazer um spin-off, é muito difícil você aguentar um spin-off. Porque você vai fazer um spin-off, é uma ideia muito ruim, porque às vezes você não sabe que eles não decidem direito que personagem vai fazer spin-off. Tipo, pegar um personagem de uma obra onde que tem um universo próprio e colocar ela em outro e criar uma outra série a partir dela é uma coisa meio ruim. Convenhamos. Tipo, tem grandes chances de dar errado, tipo, mas às vezes dá certo, como o Better Call Saul, o Shadow the Hedgehog, Knuckles Chaotix, enfim, pode dar certo. Mas se for um personagem que tem muito aprofundamento. Mas o problema é que a Hollywood não sabe pegar os personagens para fazer spin-off. Sabe pensar, esse personagem tem muito grande popularidade, vamos pegar. E não dá muito certo, mas mas fazer spin-off de Bob Esponja não muda muito, não muda nada. E pelo menos é se eu bom. criasse um canal separado e postasse o mesmo conteúdo, mas com um cenário diferente. Não faz o menor sentido. Porém, por mais que um desenho seja incrível, a animação pode fazer ou destruir o desenho. Nesse caso, a animação realmente não é boa. Esse desenho é super escuro e nojento, saca? Bob Esponja tem essas cores lindas e por mais que eu não curta a animação super exagerada dos desenhos mais novos, olha pra essas cores. São cheias de contraste e vida. Agora olha pra isso. Por ser 3D, faltam detalhes em todos os lugares e claramente eles estão usando os mesmos artistas de storyboards do desenho original. Tem basicamente o mesmo estilo, certo? Mas porque são 3D, não funciona muito bem. Olha o céu da abertura do desenho. No original é azul, com cores lindas e contrastes bem feitos. Olha pra esse céu, que coisa linda de se ver. Agora olha pra abertura do campo coral. Por que ela tem essa cor verde catal? Meu Deus, isso parece horrível. E eu sei exatamente por quê. Vocês que viram o terceiro filme do desenho, primeiro que eu sinto muito pela sua sanidade. E segundo, vocês devem ter visto que o filme tem uma animação simplesmente incrível. Ótimos designs, incríveis fundos, cores lindas, perfeito. Mas esse foi um filme para os cinemas. Era pra ter ido nos cinemas, mas o planeta teve um pequeno problema que impediu os cinemas de abrirem. Por isso que 4 anos era 10 vezes maior. Então, quando tentaram fazer a mesma animação para uma série com um orçamento muito menor, dá nisso. Uma versão sem vida do filme. Eu sei que o desenho basicamente pagou todos os episódios anteriores de Bob Esponja. Tipo a história de que a Sandy e Bob Esponja se conheceram naquele episódio da primeira temporada. E por causa do mesmo filme, dá pra entender que eles foram melhores amigos desde esse campo coral. Eu não me importo muito com isso. Se você quer uma história rica e consistente, tu pegou o desenho errado, meu amigo. Muita, tipo, uma vez eu lembro de um youtuber que prefere. Eu vou conseguir gravar vídeos desse youtuber aqui, não se preocupe. Mas tipo, tem um vídeo lá que ele pega histórias completas de desenhos. Tipo, começa do início da criação do universo, até o início do nascer até o final. Ele não faz isso com o Bob Esponja. Não. Bob Esponja não é uma animação super consistente, com o universo gigantesco. Mesmo que você força, você tem que cortar um olho, não. Tudo que aconteceu em Bob Esponja do passado pode e deve ser mudado. Olha, na minha opinião, aquele episódio do Bob Esponja conhecendo a Sandy na primeira temporada é legal, então é canônico. Como eu não gostei desse spin-off, então ele não é canônico. Mas eu entendo por que do pessoal fica com raiva. Isso está diretamente interferindo com a visão do criador do show, apagando tudo que ele fez com o propósito de justificar esse spin-off podre. Eu não gosto de falar mal do pessoal que trabalhou por trás do desenho, que grande parte das vezes a culpa é da empresa, não dos produtores. E esse é exatamente o caso. Claramente estavam tentando o seu melhor com esse enredo. Tudo isso é culpa da Nickelodeon. Por sorte, essa não é a última vez, nem a pior das vezes, que iremos ter um spin-off ruim do desenho. Sejam bem-vindos a... Imagina pegar tudo o que fazia Bob Esponja bom. Os momentos fofinhos, a animação linda, personagens relacionáveis e a trilha sonora meio... Ok, menos essa. Ansiedade. Joga absolutamente tudo isso no lixo, pegando todos os aspectos ruins das novas temporadas e fazendo desenho ao redor disso. Sim, é bem diferente do desenho original, por isso já é melhor que Campo Coral.
É só isso de bom que eu irei falar sobre esse ruim. desenho, porque sinceramente eu não gostei de ruim. um episódio dele. Ele tem aquele jeito exato de ser super ruim. Tão exato que é realmente difícil dizer por que ele é tão ruim. É tipo você querer descrever o autor de um pedaço de p*** que seu cachorro deixou dentro da sua casa, dizendo porque fede. Não precisa muito dizer nada depois disso. Exceto que você veio num vídeo pra falar de Bob Esponja, não de p***. Se bem que hoje em dia não tem muita diferença. Eu não sei por onde começar, então eu vou falar da animação. Porque é a mesma de Bob Esponja, o mesmo estilo de comédia, o mesmo fato que todo mundo é feito de plástico derretido e... Bem, que na verdade, no meio das temporadas, ó, atualmente Bob Esponja estão umas temporadas um pouquinho melhores, mas, dentro das temporadas ruins, tinha um episódio ou outro que era bom. Como, por exemplo, o episódio Minha Perna, que é mesmo que ele também tinha contratado. É bom, mas enfim. Quem vai falar mais pra cima desse episódio, ou quando eu for citar um outro horrível. Mas, eu não tenho a falar que Bob Esponja tá muito um lixo atualmente. Mas, por problemas que de novo, problemas do Steve e da Nickelodeon. Se você quer saber, vá ver o Videomatch, os outros Videomatch do Bob Esponja. Tem um catálogo gigantesco de Bob Esponja e porque eu desenvolvedor dele, então vá ver os vídeos do Match, mas é isso. E como se fosse uma continuação do desenho original, o show é sobre o Patrick, que tem um show de TV. Ele passa os episódios tentando gravar esses episódios, e com isso ele anda pela sua casa, que não faz o menor sentido. Tem os personagens que vivem lá, que são sua família. Esses personagens não fazem muita coisa, a não ser ficar de fundo repetindo a mesma coisa uma atrás da outra, por aparentemente não é razão. Como no primeiro episódio, que tem o avô dele, que ele simplesmente esquece. Não é engraçado, não é criativo, nem é o tipo de coisa que você iria rir quando fosse um menino burro de 4 anos de idade. Tem momentos que eu nem sei se era pra ser piada ou não, tipo tem essa cena aqui. Hey sis, what you up to? Well, right now I'm trying to book an imaginary Não, eu vou hat. dar depois. Tipo de coisa que você iria rir quando fosse um menino burro de 4 anos de idade. Tem momentos que eu nem sei se era pra ser piada ou não, tipo tem essa cena aqui. Hey sis, Ei, what you mano, up o que to? você tá Well, fazendo? right now I'm Eu tô trying to book tentando an imaginary não ato hat imaginário for your pra fazer. imaginary TV É um show show. imaginário. Well, how's it going? Como tá indo? They said their imaginary people are gonna call my imaginary people. Mas que piada nem é. Ou quando eles comem lixo. Tipo, não tem punchline, a piada aparentemente é só isso. Delicious, É, Mom. O que prova que esse show não foi feito com o público mais velho em mente. Não que precise ser, complicado. mas quando é feito com o público mais velho em mente, mostra que o pessoal realmente quer fazer alguma coisa decente. Não tem piadinhas meio adultas de fundos ou momentos relacionáveis para as duas gerações. Não tem nada disso, é só barulho com propósito de entreter crianças o máximo de tempo possível Titio para avô. ou te vender propagandas o Eu mais deixei o rápido avô de possível começar a antes que o boca, canal tá? falhe Assim. miseravelmente ou te fazer comprar HBO Max, porque assim você pode deixar suas crianças hipnotizadas na TV enquanto você... sei lá, joga Minecraft. Mas sabe de uma Jogar coisa? Minecraft, Sabe outro né? desenho que isso me lembra? Um desenho do Jogar Cartoon Minecraft. Network, criado com o Sim. que parece ser o mesmo propósito. Com um personagem que não obedece às leis da física e passa o episódio todo fazendo o máximo de barulho possível. Um desenho do Cartoon Network que falhou, mas não miseravelmente. Titio Avô. Vocês lembram de Titio Avô? Não? Isso Pelo menos. Né? Pelo menos uma coisa que diferencia o Titio Avô com o show do Patrick, que o Titio Avô tinha uma história meio que por trás de toda aquela loucura. Era um culto do tio. Era, mas pelo menos tinha uma história. Que eu também não sei. Mas parece que é complicado esse desenho. É uma bosta. É uma bosta. Mas não mais, show do assim, Patrick não é não vai se tudo lembrar da história. também. Existem Eu desenhos lembro muito de piores. Titio Avô. Eu lembro de Titio Avô. Agora não lembra mais. Por ser um desenho super similar a Titio Avô, ele tem exatamente o mesmo problema que Titio Avô. Quando, por ser tudo extremamente inconsequente, nada importa. Então cada episódio não passa de um monte de poluição visual. Não importa que o Patrick ficou sem comer, porque 3 minutos depois tem a janta. Não importa que tinha uma cidade embaixo do tapete, porque isso nunca é mais falado no show. Não importa que tem uma porta que muda de quarto para qualquer outro lugar, porque isso não faz sentido, eu tô ficando com raiva. Esse é um show que você pode escrever sem se importar com as piadas, enredos e personagens. Porque nada importa, nada faz sentido, nada tem consequência e nada tem motivo. Esse desenho é um desastre. Como eu disse, eu não gosto de ficar falando mal dos escritores que fazem um show, porque, tipo, é o trabalho deles. Mas, dessa vez, não tem desculpa. Esse show é um lixo total e completo. Parece que eles não tentaram fazer um desenho, que a Nickelodeon simplesmente disse que precisavam fazer e que ninguém realmente queria. Então, nem tentaram. Sinceramente, isso me dói tanto falar, porque eu sei que fazer um desenho é difícil. Mas tem tantos desenhos, tantas franquias novas que querem terem novos desenhos. E isso que é aprovado. Um desenho ruim que está manchando a ideia de Bob Esponja. Tipo, dê um
pouco de respeito, sabe? Eu não entendo qual é o objetivo desses dois spin-offs. Tipo, quem são o público-alvo? Esse desenho tem a mesma equipe que faz Bob Esponja. Então, qual é o propósito? Eles usaram os mesmos personagens do desenho original. Se, no entanto, a ideia é que esse show não deveria existir. Se eu quisesse um desenho do Patrick com o mesmo humor, animação e personagens, por que não fazerem uma série de episódios especiais? Tipo, fizeram com o The Title Zone, sendo apresentados várias vezes em episódios. Simplesmente... esse desenho não deveria existir. Simples assim. Oi, eu sou o Matt, e o prêmio de pior spin-off vai para... o show do Patrick. Dos dois, o show do Patrick foi o maior desastre, porque Campo Coral, pelo menos, se parecia bastante com o desenho original nas piadas. Então pegaram os lados positivos dele, enquanto o show do Patrick tentou algo totalmente novo e falhou miseravelmente. E sabe quem também falhou miseravelmente? Você que não deu like no vídeo até agora. Transforma esse botão vazio que nem sua alma em algo cheio, do mesmo jeito que eu estou cheio de você que não deu like ainda. Ei, Matt, quer que eu te dê um tapa? Não, seria tipo eu sei. Mas isso perdeu a graça 2 horas depois que rolou. Você não é engraçado, ok? Agora vai pro seu canto. Existe outra coisa que fez Bob Esponja ficar cimentado nas nossas infâncias. E não foi na TV, foi nas telas grandes. Esse filme é brabo. Pior filme. Bob Esponja o filme. Relaxa, eu não estou dizendo que esse filme é ruim, mas sim que vamos falar dos 3 filmes lançados até hoje e organizá-los para saber qual deles é pior. Na minha opinião, o primeiro filme do Bob Esponja, ou conhecido como Bob Esponja o filme, que não é mais o filme, mas sim um deles, foi lançado em 2004 durante a 3ª temporada do desenho. E como a 3ª temporada é considerada por muitos como a 2ª melhor temporada do desenho, dá pra imaginar que todo esse talento foi mostrado no filme. E você está certo, esse filme é quase que perfeito em todos os aspectos. Da animação à comédia, das músicas à história, das mensagens aos novos personagens, tudo nele é Bob Esponja sem ter vergonha. E parece algo grande que merecia ser um filme. Pra quem não viu, a história até que é mais complexa do que você imaginaria, com Plankton querendo dominar a fenda do biquíni, roubando a coroa do Rei Netuno e colocando a culpa no seu siriguejo. E por causa disso, Bob Esponja decidiu ir pra Cidade das Conchas, o lugar onde tal coroa foi vendida. Ok, não é complexo, mas pra minha cabeça de 6 anos de idade, foi. A comédia desse filme é... Eu tenho um laço afetivo com esse filme, porque a musical daquele filme é muito bom. O musical desse filme é maravilhoso. E eu via vários, tipo, os 2 filmes que eu via mais quando era criança. Esse filme e o filme do Ben 10, Segredos do Mendrix. Eu via muito esse filme, nesse mesmo quarto aqui, quando a minha irmã morava aqui, enfim, um pouco no nome do pessoal, minha irmã morava aqui e tinha o computador. Eu via muito esses 2 filmes do Bob Esponja e do Ben 10. E esse filme é muito engraçado, é maravilhoso. É maravilhoso, eu vou assistir um pouquinho assim, não tão recente, mas é bom, bicho. É excelente. Esse filme tem bastante comédia. É foda. Seria um bom final. Bob de linha. Com o filme começando em live action e mostrando que piratas sujos e mal educados gostam de Bob Esponja e vão para um cinema que está perto de uma praia. Os personagens nesse filme são exatamente o que você iria gostar. São suas versões perfeitas, com Bob Esponja sendo feliz e positivo e agindo como uma criança, mas ainda esperto e adulto. É um balanço meio difícil de manter certo, por isso grande parte dos episódios falharam nesse aspecto. O Patrick não é um babaca psicopata, ele é um amigo que está do lado de Bob Esponja, não importa a dificuldade. O Bob aprende uma lição no final que é sensacional e muito esquisita. Ele aprende que não precisa ser maduro para ser feliz, que pode ser feliz simplesmente ajudando os outros e aproveitando coisas infantis, contanto que te faça feliz, como eu, aproveitando esse filme para crianças. Mas o lado fofinho desse filme é balanceado com o lado fora da cidade, que é super creepy e bem divertida. Seja esses monstros hilários, ou com esse bar tocando Motorhead. E eu posso ficar horas dizendo quão bom esse filme é falando só das cenas. Tem as cenas dos assopradores de bolhas, o solo no final, a cena em que eles estão quase morrendo é muito fofinha. David Hasselhoff, Scarlett Johansson como Mindy. Careca, tá, boa sorte pra você. Dinheiro, a velhinha vendendo sorvete, estrada. Sério, esse filme é o cúmulo de Bob Esponja. Na minha opinião, sendo a melhor coisa que já saiu do desenho. É muito bom. Quando criança, eu conseguia dizer cada diálogo de cada cena do filme todo. Eu conseguia aceitar o filme todo quando criança. Bom... mas tem esse fato que todos falam quando mencionam esse filme em questão. Era pra ser o final do desenho. Sim, era pra ser o final do desenho. Tipo, o último episódio, sério mesmo. E se você parar pra pensar, realmente parece um finale. O Plankton vai pra cadeia, seu siriguejo promove Bob Esponja e o Lomolusco passa a respeitar o Bob Esponja. É incrível. Mas a Nickelodeon viu que estava fazendo sucesso e resolveram fazer mais episódios. Então Steven Hillenburg saiu do desenho e ele ficou do jeito que tá hoje em dia. É fácil dizer que... E essa é a treta. E essa é a treta que eu não queria comentar, meu cara resumiu bastante bem. Esse vídeo inteiro recomendou bastante bem. E é essa a treta. E infelizmente é triste.
Mesmo porque o Bob Esponja, ele era um produto que se fechasse, como o criador fechasse, mesmo assim, seria um produto que com reprise assim, seria um produto ótimo. O problema é que hoje em dia não é um produto ótimo, é um produto bem complicado. A gente tem que avaliar como, tipo, pagar mais ou menos, vai acabar bosta, mas enfim, é meio complicado, é complicado. Pois esse filme e desenho ficou ruim. Mas eu discordo. Ainda tem muitos episódios bons, então não acho que foi uma ideia tem ruim. tantos bons, sim, Enfim, é genuinamente difícil ser algo ruim nesse filme. E acredite, é muito eu bom, tentei. mas É uma esse tempestade filme é muito bom. perfeita de Mas filme. eu acho E mostra que os escritores realmente colocaram toda a sua vontade em fazer esse filme e acabar com o desenho do melhor jeito possível. Bob Esponja, Herói Fora d'Água. Esse é O mais segundo ou filme de Bob menos, Esponja é lançado 11 anos depois do primeiro e depois da era sombria do desenho, oitava temporada. Então significa que o filme é ruim? É debatível. Primeiro vamos ver sobre o que o filme é sobre. Bom, temos piratas que nem no primeiro, mas diferente do primeiro, que os piratas não são essenciais para o enredo, mais uma piada em cima do filme que já é sensacional. A cereja em cima do bolo. Aqui, Antônio Bandeiras é um pirata que influencia diretamente o enredo. Isso é contra tudo que Bob Esponja fez até o momento, levando em conta que os piratas de Bob nunca interagiram com Bob em si. Este pirata consegue a receita de um hambúrguer de siri e a turma toda vai para a terra firme sendo super-heróis. Sim, tem mais coisa, mas elas são tão desnecessárias e sem graça que, sinceramente, eu nem lembro. Acabei de ver o filme e nem lembro quase nada sobre ele. Mas a coisa que eu lembrei dele é que o filme é algo mais psicodélico do que os outros. Com muita gente dizendo que esse filme é uma aventura de Bob Esponja em drogas, como se o desenho já não fosse normalmente. Mas eu estou me referindo à animação, com várias cenas que Bob Esponja está viajando no tempo e você vê um monte de cores. Muita gente também gosta desse efeito, mas eu não, porque isso não é Bob Esponja. Mas aí, pelo menos tentaram algo novo. Me parece mais que esse filme é muito certinho, sabe? Eu não sei explicar. É como se o filme anterior tentasse fazer coisas aleatórias. E se te faz ir, e deixaram no filme. Esse filme parece mais que estava seguindo uma fórmula de piada. Eu não sei explicar, mas parece mais artificial. Como se não tivesse sido feito por pessoas que queriam. Ele vai dar um exemplo parecido, mas um bom exemplo pra falar. Tipo, imagina que o primeiro filme fosse, sei lá, um filme, tipo um filme de paródia, como o super filme O Homem Libera, pra você não conhece, O Homem Libera, ou sei lá, fosse um filme, um filme de paródia, ou super filme com confusão, ou um filme dos anos 2000, tipo, o primeiro filme fosse o filme dos anos 2000, com as branquelas, o pequenino, que faz realmente rir. Já que o segundo filme é como se fosse um filme mais, tipo, fase 3 na Marvel, tipo um filme da Marvel atualmente, sei lá, como fosse, sei lá, o Homem-Formiga, o Homem-Formiga 2, ou sei lá, a Pantera Negra 2. Tá entendendo? É basicamente isso. O primeiro filme não se importava, ele não se importa direito em cima. Ele queria fazer você rir, queria fazer você rir. Provavelmente ia fazer rir. Agora isso aí novo é bem certinho. Isso não é novo, mas entenderam. Mas por executivos que estão querendo fazer a comédia mais seca e segura possível para apelar para mais gente. Eu diria que o primeiro filme parece algo mais como Airplane, aquele filme de comédia do Liam Neeson. É bem aleatório, mas cada cena importa para o plot. E mesmo que seja um humor surreal, faz tanto sentido para cada personagem que você não segura e ri. Herói Fora d'Água parece mais um filme da Marvel. Sim, é meio engraçado, mas não é criativo ou original. Parece que foi feito por executivos. Sabe o que eu tô dizendo? E o que mostra isso do modo perfeito é o filme em si. Esse lance de sair da água já foi feito até a morte e perdeu a graça, especialmente depois que o filme anterior fez exatamente a mesma coisa, só que bem melhor. Como melhor, você me pergunta, por que era 2D? Essa animação parece fraca demais. Sério, quem pediu isso? Mas, tirando isso, e o fato que o final do filme tem um rap horrível, esse filme é só... Esse é tipo o filme que melhor encapsulou o desenho na época que ele saiu, 2015. Não é ruim, mas também não é tão bom. É só aceitável. Tem momentos engraçados e muitas piadas realmente boas, mas em geral, não parece um filme necessário. Eles já saíram da água várias vezes, isso perdeu o quesito novidade. As piadas não são criativas e a maioria das cenas passam mais tempo do que deveriam. Sinceramente, se esse filme não existisse, eu acho que ninguém ia se importar. Ninguém ia se importar, mas enfim. Bob Esponja, o incrível resgate. Por onde começar? Talvez dizendo que esse filme é realmente o pior que Bob Esponja já foi. Porque esse filme foi feito com o objetivo de ser um produto. Não tem tanto... Não, esse filme é ruim, mas pra mim ele não é tão ruim quanto o Matt pinta. É ruim, não tem, é muito ruim, mas não é muito ruim. É ruimzinho, tipo, algo que
tu pode ver. Se você desligar o cérebro, tu pode ver. Tá passado, tá de boa. Se você desligar o cérebro... Contar uma não história ou esquecer sequer essa ter uma palavra aí. aventura Boa, satisfatória. Ele apenas existe com o objetivo de te mostrar um monte de celebridades e criar aquele spin-off passado que acabamos de ver. Esse filme é legitimamente tudo o que faz o último filme ruim, e multiplicado por 10. Eu falei que o segundo filme não parecia sincero, que todas as piadas parecem que foram feitas por um montão de executivos em uma sala de conferências. E é isso aqui, é bem mais claro, com tudo na história sendo feito para um produto futuro do personagem. É como se você estivesse vendo uma propaganda inteira com alguém lhe dizendo vai ficar melhor, mas não nesse filme, nos próximos produtos de Bob Esponja, o filme todo. A única parte boa deste projeto é a animação, que é simplesmente linda. Mas eu estou acelerando demais. Sobre o que é o filme? Bom, assim como o episódio Você Viu Esse Caracol, essa história é sobre o Esse Gary episódio que é foi foda, raptado né? e o Bob Esponja vai atrás dele. Mas diferente de quando fazem um episódio bom, Gary não é machucado por Bob Esponja e foge de casa. Gary só está lá e bum, acontece de um rei Netuno fajuto que nunca apareceu no desenho antes querer caracóis para Esse sua Poseidon, pele? Se isso muito parece forçado e do nada isso você aí, está esse certo. cara, Esse é o tipo de filme que não tem progressão na história, não é como se nenhum dos personagens tivesse feito algo para o rei querer o Gary, ou como se o Gary tivesse metido em alguma aventura. Não tem conflito. Eles só existem e pá, o filme começa. Compare com o primeiro filme. Bob Esponja é negado ao emprego, o que faz com que ele fique bêbado e vá em um bar esquecer seus problemas. Enquanto isso, o Plankton executa um plano que pode ser acabado por Bob Esponja, mas porque o seu siriguejo negou o emprego de Bob, Bob fala mal dele e o rei Netuno quer acabar com seu siriguejo. Causa e reação. Sim. Aqui não tem nada disso. O filme é patético. E é assim que eu o vi, eu fui procurar na internet um consenso sobre esse filme. Porque eu não havia gostado. Mas eu não queria acreditar nisso. Depois de todo o hype de 2 anos que ele foi, eu não queria que essa animação linda fosse em vão. E todos os vídeos que estou falando do filme, ninguém gostou do filme. E outra coisa que faz esse filme parecer horrível e não sincero são os cameos. Cameos, pra quem não sabe, são celebridade e surpresa. São tantas que não fazem o menor sentido e parece que foram colocadas lá só como favor Esse é ou o algo ponto assim. ruim Porque mesmo. em que universo Danny Trejo e Snoop Dogg pertencem a um filme de Bob É Esponja? ruim, Keanu Reeves é não ruim. tinha muito nada a fazer e parece que colocaram ele lá só pra vender ingressos. Mas Diferente então. de David Hasselhoff, que não foi colocado nem nos trailers. Essas participações especiais não adicionam nada ao filme. É basicamente as mesmas atrocidades que são as participações especiais dos Simpsons modernos. É só pra... Nossa senhora! Se quiser eu gravo, que se me der uma bastante repercussão, bastante like, eu gravo um vídeo explicando, eu falo do pior dos Simpsons, mas esse episódio da... eu não sei se ela não é a Anitta, Lady Gaga, esse episódio da Lady Gaga do Simpsons, meu amigo, esse episódio da Lady Gaga é complicado. Não é complicado, é uma mensagem horrível, uma mensagem horrível. No episódio é horrível, a mensagem que ele faz é horrível. Mas isso aí, isso não me incomodou tanto, mas eu entendo que porque tem tanta gente. Porque você vai só convidar o povo famoso só pra participar e falar, olha gente, tem um fã famoso, mas isso não vai acrescentar muito na história do filme, nem na mensagem, mas é só. Ok, tem esse famoso, mas não vai adiantar nada. dizer, hey, eu conheço essa pessoa. E toda vez que eu menciono Bob Esponja, eu menciono a trilha sonora. Por quê? Simples, porque o som desse desenho é tão importante quanto a animação em si. O Sim. som de seu siriguejo andando, o som do alarme do Bob Esponja, esse tipo de coisa te faz lembrar do desenho e desse fundo do mar fictício criado para o show. Eles não usaram a trilha sonora do desenho. Escuta isso. Mas esse Bob Esponja até os peitos tá realista. Isso te lembra Bob Esponja? Não. Não, exato. E o prêmio de pior filme de Bob Esponja vai para... Eu sou um babaca completo. Hey, pera. O prêmio de verdade vai para Bob Esponja, o Incrível Resgate. Esse, claramente, dos 3, foi feito sem carinho no roteiro. Foi feito apenas como uma checklist do que tem que fazer com o objetivo de conseguir armar o futuro do personagem. Eles não fizeram um filme porque queriam fazer um filme, mas sim porque precisavam justificar e lançar um spin-off. Sim, a animação é incrível, mas esse filme não tem alma. Sabe quem também não tem alma? Você, que viu o vídeo até agora e não se inscreveu. Então vai lá, transforma esse botão Às vezes vermelho e bonito em qualidade, cinza. não é Ganhe qualidade sua alma de técnica volta. de animação, não é a mesma coisa que qualidade Melhor de roteiro, episódio de Bob enfim. Esponja. Um companheiro para o Gary Nossa. 3.4. Esse é o primeiro, mas infelizmente não o último episódio, que eu chamo de episódio bullying. Que quando a piada do episódio é uma simples e cruel punchline. Um dos personagens inocentes é torturado o episódio todo e seus torturadores não recebem nenhuma consequência ou punição. Isso é horrível. Tipo, isso não só o Bob Esponja existe. Existem vários desenhos que tem personagens flanderizados
como os Simpsons. Se você não sabe o que é flanderização, vá pesquisar. Ou o editor tá botando um termo aqui, mas flanderização é complicado. Não vou explicar, mas porque o personagem já não tem alma, não é aquele meu personagem. Você vê a carcaça da alma do personagem sendo torturado. E ninguém gosta de ver gente torturando outras pessoas. Tipo, não é tipo pica-pau, o que é engraçado, tá sendo zoeiro. Não, é simplesmente espancar e simplesmente gore, grotesco. Por que Bob Esponja tem nojento, grotesco? Não sei porquê, mas pô, só parece o povo só espancando e o povo sofrendo, chorando. E era para ser engraçado isso? Porque eu não vejo graça. Infelizmente é bem complicado. Banheiro para o Gary cai nessa categoria com muita facilidade por ter o Gary sendo torturado fisicamente e psicologicamente junto de Bob Esponja não fazendo absolutamente nada, como também iniciado a tortura e, claro, ignorando quando Gary pede ajuda, porque ele é um dono bom assim. O episódio conta a história de como Bob está voltando para casa e fica com pena de Gary por passar o dia todo só com o Bob no trabalho, apesar de que Gary realmente gosta de ficar sozinho. E Bob Esponja compra uma criatura, eu acho que era para ser fofa e inocente, e assim que essa criatura volta para casa, o resto do episódio não passa dessa criatura maltratando Gary e o Bob Esponja colocando a culpa em Gary. Porque eu não sei qual era, eu acho que era pra ser engraçado. Hilário. Esse amigo do Gary é fofinho no início, mas acaba virando uma criatura com dentes gigantes e começa claramente a atacar o Gary. Gary fica morrendo de medo e procura conforto em Bob Esponja, que simplesmente ignora e trata ele como se a culpa fosse do Gary. Aquela coisa destrói a casa toda e começa a tocar fogo em tudo. O Bob Esponja acaba vendo o Gary sendo comido por essa criatura gigante e nojenta e ele culpa o Gary. E assim que a mesma criatura começa a comer o próprio Bob Esponja, ele ainda culpa o Gary, que começa a salvar o Bob e expulsa a criatura. E Bob Esponja ainda culpa o Gary. Injustiça Bob, é a pior coisa do mundo. E te dá uma sensação incrivelmente frustrante. Mas quando essa é a piada do desenho, fica pior ainda. Quem escreveu esse episódio achando que era pra ser engraçado é um sadista psicopata. Isso jamais seria engraçado em nenhum lugar. Isso é só enfurecedor e faz Bob Esponja parecer um idiota total que não tem a menor ideia do que tá rolando. O que, se você viu todas as primeiras temporadas do desenho, você sabe que não é o caso. Simplificando, tentaram transformar o Gary na Meg de Family Guy. Ele é um lixo total. Vai para o lixeiro, porque essa coisa não merece ser reciclada. Sim. Refeição grosseira 3.7. Eu coloquei esse aqui em cima porque eu já falei dele bastante no meu vídeo de momentos em desenhos que me traumatizaram, parte 1. Então, se você quer saber porque esse episódio está na lista, tem aquele vídeo. Mas se você não quiser, o resumo é: o Plankton quer roubar a fórmula secreta que está quase lá. Quando a pérola aparece e assusta ele, porque Plankton são comidos por baleias na vida real. O Cerejo vê isso e usa como modo de torturar o Plankton por nenhuma razão, acordando ele de noite e perseguindo ele o dia todo escondido, o fazendo parecer maluco e sentir que está perdendo a cabeça. Plankton então desiste de viver e resolve se matar. O quê? Piada? Você realmente iria esperar que um desenho de comédia era pra ter momentos engraçados? Não. Você vai ver o personagem querer se matar em um desenho infantil. É isso. Limonada de tinta 5.0. Limonada de tinta serve o mesmo propósito que os outros episódios aqui da lista. Torturar um personagem por absolutamente nenhuma razão. E por incrível que pareça, ninguém gosta de ver um personagem inocente sofrer. Se bem que Tom sofre direto em Tom e Jerry e o pessoal gosta até hoje. Sei lá, talvez crianças só sejam psicopatas. O meu ponto é, hoje em dia, como adulto, esse tipo de enredo pode ser muito facilmente descrito como de mau gosto. Quando algo é feito pelo entretenimento de alguém que não tem gosto, vamos dizer, normal, o melhor jeito de demonstrar isso é simplesmente dizer o enredo do episódio. O enredo é sobre o Patrick torturando mentalmente e fisicamente Lula Molusco. É só isso. Patrick está bebendo limonada, mas após seu primeiro freguês ter visto que ele usa band-aids embaixo de seu coisa, ela vomita. O episódio continua e o Lula Molusco aparece. Porque o Bob Esponja o assustou, ele solta uma tinta preta, porque ele é um Lula, fazendo uma limonada super gostosa aparentemente. Mas ninguém sabe o ingrediente secreto. Então, porque o Patrick é um sociopata que abusa e usa os outros com o propósito de ter algo em troca, ele fica assustando e traumatizando o Lula Molusco para fazer ele chorar e soltar essa tinta preta. Agora, por quê? Sério, como diabos era pra gente ficar do lado do Patrick? E mesmo que esse não fosse o objetivo, porque iríamos gostar de ver uma pessoa inocente sofrendo pelo sucesso de outra? E eu não estou falando de sustinhos bizarros, não. Eu estou falando de coisas psicologicamente bem ferradas. Tem um tour em que o Lula Molusco é colocado dentro, que não só tem seus maiores medos, tipo aranhas, como também mostra um boneco do Lula Molusco velho ainda trabalhando dentro do Siri Cascudo. É extremamente bizarro e, de novo, é só para o Patrick receber um pouquinho de dinheiro em cima. O episódio é fundamentalmente o
Lula Molusco sofrendo o episódio todo. Mas isso não é o fim, porque após ele ter sofrido, ele toma conta da vendinha de limonada e revela para todos do que é feito, fazendo todo mundo vomitar na casa dele, apesar de que a culpa não foi dele. Depois o Patrick começa a fazer biscoitos caseiros e essa cena acontece. Hey, these cookies are delicious. What's in them? Spider eggs! E o Lula Molusco sofreu assim por quê? Por nada. E antes que comentem que no início eu mostrei que o episódio é 5.0 no IMDb, saibam que é porque os episódios no site são salvos em dupla. E esse episódio está junto de um episódio muito bom da mesma temporada. Então ele está exatamente no meio, provando que o episódio bom tem 10 e que o Limonada de Tinta tem 0. Exatamente. Vete, bobó de mascotes, 5.4. Refeição Grosseira foi um episódio sobre abuso ao Plankton. O Companheiro para um Gary foi um episódio sobre abuso ao Gary. Limonada de Tinta foi um episódio sobre abuso ao Lula Molusco. E Pet Babá de Mascotes é outro episódio de tortura ao Gary. Parece que o pessoal que escreve Bob Esponja não gosta de gatos, né? O episódio é simplesmente algo horrível de se ver. Se num episódio onde a piada não passa de ser o Gary sofrendo de fome, medo e abuso. E essa era pra ser a piada do episódio, o Patrick torturando o Gary. E se você acha que eu estou exagerando, espera um pouquinho que você vai mudar de ideia. O meu nome não é Matt da Silva Sauro. Esse não é seu nome. O episódio começa com Patrick sendo chamado para a casa de Bob Esponja, porque Bob Esponja irá passar o dia na casa da sua avó. Então, assim que Bob sai, o Patrick começa a tratá-lo mal, quase que imediatamente. O Gary está com fome e o Patrick não coloca comida para ele. Não só deixa de colocar comida para um gato morrendo de fome, como também come a comida toda, a ponto de não ter nenhuma sobrando. Comédia, gente, comédia. O episódio continua com o Gary morrendo, mas o Patrick não se importa, então quer dar um banho no Gary, estragando também o último saco de comida do Gary. E claro, Gary fica com medo desse psicopata infeliz, mas o Patrick não aguenta ficar 5 minutos sem torturar o Gary e continua perseguindo na casa toda com o lança-chamas. O episódio é pra ter um final fofinho e feliz, com Bob voltando para sua casa destruída pela estupidez do Patrick e encontra o Gary cuidando do Patrick, tudo feliz e bonitinho. Exceto que, sei lá, foi implícito que o Patrick estava querendo matar o Gary. Sinceramente, tenho mais o que falar. Este é um outro daquele episódio da 7ª e 9ª temporada do desenho, quando achava que torturar um personagem seria divertido. Mas não é não. Não é. A Farpa 4. Mas tá. Esses novos episódios são basicamente o oposto do que o Bob Esponja sempre foi. Porém, só porque é algo diferente não significa que ele seja ruim. Mas esse desenho começou a virar algo meio desconfortável e nojento. Coisas a nível Ren Stimpy, ou até pior, dependendo da pessoa. Esse é um episódio perfeito para isso. Não é um episódio onde o personagem é abusado. É um episódio extremamente nojento, cheio de cenas de pus, gosmas e infecções com o objetivo de ser nojento. Sério, até hoje eu não entendo qual é o objetivo desse episódio. Mas eu estou me pensando de novo. Sobre o que é o episódio? O episódio começa com o Bob Esponja super feliz e empolgado por ter começado a trabalhar. Eu não vou mentir, mesmo sabendo o nojo que esse episódio vai ver. Ouvir essa música de fundo e a empolgação do Bob Esponja continua sendo muito divertido. Nessa empolgação, ele joga sua espátula pro céu e acidentalmente a deixa presa no teto. Por isso cria uma torre para alcançá-la. E após conseguir pegá-la de volta, ele escorrega e coloca uma farpa no seu polegar. Já começamos com as cenas nojentas. Primeiro, ele tenta tirar com seus dentes e acaba tirando metade de sua pele. Mas não. O episódio não acaba por aí. Na cena seguinte, nós vemos que a farpa ficou infectada, com um líquido caindo dentro do olho do Molusco. Bom, tudo fica pior ainda quando Bob Esponja não quer ir pra casa e resolve chamar o Patrick para tentar limpar esse machucado. Se você não perceberam até agora, o Patrick dessa temporada é um homem perigoso e deveria ser colocado em um asilo. Por isso, ele finge ser um médico e faz uma das cenas mais dolorosas e nojentas que o show nos mostrou. Olha, como eu sou um bom editor, eu vou cortar esse episódio nojento que me traumatizou muito quando eu era criança. Eu sou o Matt e o pior episódio do Bob Esponja é... Limonada de Tinta. Esse episódio é uma vergonha e uma desgraça. Pegando tudo que faz Bob Esponja horrível hoje em dia e fazendo um mix bem nojento e simplesmente desconfortável. É tipo ver alguém sofrendo bullying. Não é divertido ou é engraçado, só te faz sentir mal. Eu genuinamente odeio esse episódio do fundo do meu coração, sendo exatamente o oposto do que me fez gostar de Bob Esponja pra começo da história. Esse episódio é uma vergonha para Bob Esponja e, sinceramente, por mais que tenhamos visto spin-offs e filmes horríveis, pelo menos não faziam parte do desenho original. Esse aqui, não, ele é Bob Esponja, por mais que no fundo, realmente não seja. Ok, deve ter alguns de vocês que estão se perguntando uma coisa, pra ser sincero, é uma boa pergunta. Por que você se importa tanto com esses novos episódios do desenho e quer que ele pare? Esses novos episódios não impedem você de ver os antigos, eles sempre estarão lá. Por que você não quer deixar o episódio continuar para quem gosta? Bom, a resposta é bem simples, para ser sincero. Um show tem que saber quando parar quando ele precisa, não só para a imagem do desenho, mas como respeito à visão de quem o criou. Depois de ter visto o pior lado do meu desenho favorito, eu acho que só tem uma coisa a se fazer. Agora você vai aprender, Matt. Você vai saber pra caramba. Você está vendo a maratona de Family Guy na Fox. Até os episódios horríveis. Isso é tortura. Lembra que eu cavei uma pra você assistir? Vai que você entender. Eu sou sem graça, não é, Matt? Quem é sem graça agora?
Isso horrível, né, cara? E todo mundo teve que ver episódio horrível de Family Guy. E acabou.